E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de se o que você está fazendo hoje está facilitando o seu futuro. Se o que o empresário faz nas ações diárias dele está criando ao longo de uma semana, por exemplo, ele está criando estruturas que vão facilitar a semana seguinte, ou o mês seguinte, o ano seguinte. Essa é uma lógica essencial se ele quer conquistar maior margem, se ele quer operar com mais eficácia e eficiência no negócio, para que ele possa continuar jogando, para que as pessoas possam trabalhar melhor no negócio e ele consiga fazer o negócio escalar de forma enxuta e altamente rentável. Então, vamos lá. Se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, que é uma empresa que treina empresários na tomada de decisão de modo que eles tenham um pensamento disciplinado e crítico acerca das tendências do mercado, ele tome boas decisões a respeito disso e que ele consiga ter uma estrutura disciplinada de modo a crescer com mais serenidade, com processos mais simples, com uma estrutura que funciona melhor e que ele possa ao longo desse processo também com isso se desviar de armadilhas que a própria e descaminhos que os pontos cegos da mente do empresário trazem e que acabam consumindo muito tempo, o dinheiro e a energia dele com decisões equivocadas, com caminhos errados no negócio e com decisões que não chegam ao que ele realmente espera. Então, o trabalho aqui é ajudar o empresário a chegar lá com os fins certos, que é através da disciplina da prudência e com os meios corretos também, para que ele consiga ter vida enquanto ele faz o negócio dele crescer. Essa é a nossa proposta aqui da Decision Pro e a gente sabe, é uma coisa muito importante, é que o empresário, por que você precisa estar ouvindo esse tipo de conteúdo se você tem um negócio? Porque além da disciplina da prudência, a gente precisa trazer a moderação, que é regular. O empresário ele é o cara da ação, ele tem muita garra, ele é o cara que consegue fazer muito, ele executa muito as coisas, ele tem um ímpeto forte lá de ir lá e fazer acontecer, ele vai lá e faz, né? A gente sabe isso porque a gente conhece os empresários, a gente atende empresários, empreendedores, donos de negócio que tiram uma ideia do zero e fazem aquilo se tornar um negócio em um ano. E aquilo demanda uma grande energia. Só que esse drive, esse modus operandi do empresário, ele precisa ser regulado, moderado também por um lado mais reflexivo, um lado de ele se questionar, de ele avaliar se aquilo deve ser feito naquele momento, onde muitos empresários acabam se prejudicando muito ao se colocarem em um risco enorme antes do tempo, sem ter a devida capacidade de assumir aqueles riscos e perdem foco, acabam assumindo muitas coisas ao mesmo tempo pela própria estrutura, pelo próprio jeitão de ser, de dar conta, de matar no peito e de cair para cima, né? Não há nada de errado com isso, isso é admirável, vamos dizer assim, é um traço marcante e maravilhoso do empresário, só que ele precisa ser moderado com esse tipo com uma abordagem reflexiva, na qual ele vai ter dentro da empresa dele um sistema de tomada de decisão mais consciente, disciplinado. Ele não toma mais decisões agora no impulso, ele precisa moderar com isso, ok? E aí não adianta a gente só falar de hábitos, não adianta só de falar de coisas que podem melhorar a ação do empresário. Ele já tem muito conteúdo, já existe já se foi consumido, a maior parte dos nossos clientes está com uma overdose desse tipo de material. Ele precisa agora ter a disciplina da reflexão, a disciplina de pensar o que precisa fazer agora e o que pode ficar para depois, ok? E nesse sentido, uma coisa que o empresário precisa ficar bom em refletir é refletir se o que ele está fazendo agora está ajudando para a próxima ação que ele vai fazer na próxima semana. Porque senão ele vai viver sempre uma rotina muito sobrecarregada, muito cheia de coisas para fazer, e essa rotina ela é uma rotina estagnada. Ele faz muita coisa, mas não há uma melhoria, não há uma otimização. Dentro da Decision Pro, do método Pro, o O do Pro significa a otimização, né? Então ele precisa seguir o P, que é a priorização, pessoas, processos ali. Depois ele precisa fazer as rotinas, que é o hábito do negócio, que são o andamento através das reuniões, através do acompanhamento que ele faz. Depois ele precisa pensar em como que ele pode otimizar aquilo de forma que as ações já validadas do negócio, aquilo que ele faz diariamente, possa ser feito com mais eficácia e com menos esforço,
A gente está falando aí de quase um hábito do negócio, né? Então, assim, durante da semana, nas ações que o empresário faz, ele precisa refletir se o que ele está fazendo agora está gerando uma melhoria para o dia seguinte, por exemplo. Então, muitas vezes ele não tem uma pauta para fazer as reuniões que ele um exemplo da operação do dia a dia, que a gente atende nossos clientes e vê isso acontecendo. Muitas vezes ele não é disciplinado ao fazer reuniões. Então, o que acontece? A primeira coisa que acontece com ele não cria uma reunião do jeito que a gente ensina aqui, que é criar uma reunião, por exemplo, de treinamento de um colaborador, né? Que precisa ser one-on-one, ele vai precisar acompanhar, ele vai ensinar coisas, ele vai precisar acompanhar o progresso. É uma reunião de acompanhamento que é necessária. As primeiras 20 horas ali com o colaborador é muito necessário você acompanhá-lo semanalmente, né? E aí o que ele faz? Ele faz isso, ele liga o computador ali, faz a reunião quando é remoto ou faz a reunião diariamente. Ele não anota, ele não coloca no papel. E aí o que acontece? Ele começa a ter que armazenar tudo aquilo na memória dele. Só que com um colaborador, ele já vai ter a memória dele, uma hora, o cérebro dele vai acordar ele à noite por causa disso, por uma determinada coisa, para lembrar ele de uma coisa que ele precisa falar. E aí ele não tem essa disciplina. E aí entra outro colaborador. Daqui a pouco ele está com a cabeça totalmente congestionada de pensamentos que não foram disciplinados, não foram estruturados numa reunião que a gente ensina, que é de você criar uma pauta. É uma coisa, sabe assim, atemporal. É uma coisa que é muito simples de fazer, só que é mais simples de não fazer. Então ele não vai lá e cria uma pauta para a reunião. Porque dá muito trabalho, só que ele não está percebendo que isso vai ficar rodando, esse assunto vai rodando. Nossos clientes muitas vezes se queixam quando eles ainda não têm essa organização, que eles não conseguem relaxar, eles vão no cinema, ficam pensando no negócio, eles vão vão jantar, eles não conseguem desligar. E isso é uma forma destrutiva, é uma forma insustentável, é uma forma que faz com que o empresário ele não consiga digerir, dar conta de toda aquela quantidade de informação que ele lida, que é os estágios de desenvolvimento, as atribuições, as tarefas, as dificuldades e as metas de cada colaborador. Então, se ele não tem esse cuidado de escrever, de organizar numa pauta, de anotar enquanto ele está fazendo a reunião, ele vai ter que lembrar de tudo a cada reunião. E é um esforço muito grande. E o que isso faz? Muitas vezes o empresário chega aqui para a gente e fala, mas eu tenho trauma de reunião, as reuniões não são muito eficazes, eu acabo não vale a pena, toma muito tempo e não leva a lugar nenhum. Mas o meu problema não está na reunião. O problema está que essa reunião está sendo feita de uma forma incorreta, de uma forma não produtiva. Não está seguindo as disciplinas necessárias para que ele consiga fazer aquela reunião ser eficaz. Do jeito que a gente ensina aqui, a reunião tem muito valor. Primeiro que ela gera transformação pela união, ela fica documentada. E não é só deixar a IA documentar não, tá? Você precisa pôr no papel aquilo que está sendo dito para você relembrar na próxima reunião, para você fazer um acompanhamento, pegar o pulso. Então é por isso que está dando errado. Então esse foi um exemplo de coisas que o empresário precisa inserir, que elas são coisas que podem ser otimizadas, elas podem ser melhoradas. E ele só consegue melhorar aquilo que está no papel, aquilo que está no sistema, no Notion, pode ser num Docs. Ele semana a semana vai melhorando, ele cria a capacidade de melhorar. Se ele cria um sistema, se ele põe no papel, ele tem capacidade de melhorar. Se ele não põe, se ele vai levando no piloto automático ali, tudo dentro da cabeça dele, não há capacidade de melhoria. E coisas que não melhoram, elas se degradam com o tempo. Então a gente precisa compreender que se ele não cria um sistema dentro da empresa dele, um sistema que funciona para a empresa dele, que é o que a gente ensina os princípios para ele criar o sistema. A gente não fica empurrando os sistemas já prontos. Ele não vai ter capacidade da empresa fluir cada vez mais. Hoje a gente tem empresários que trabalham 14 horas por dia e nos dizem, nossa Lucas, cara, há 5 anos atrás eu trabalhava tudo isso e ficava destruído. Hoje não, hoje eu até tenho prazer, porque a gente foi inserindo as rotinas de forma progressiva e gradativa que hoje flui. Ele não precisa ter todo aquele esforço, não está tudo na cabeça dele, ele não está usando o corpo dele de forma errada. Semelhante a uma pessoa que faz um exercício errado na academia. Existe um jeito de você poder trabalhar mais, trabalhar melhor e equilibrando todas essas áreas. Equilibrando não, né? Porque aí é muita pretensão, mas assim,
se expondo de forma progressiva e gradativa à medida em que você se aprimora para assumir maiores riscos no negócio. Então uma reflexão que a gente sempre faz com o empresário é, cara, o que você está fazendo na semana atual para facilitar a sua próxima semana, no dia de hoje? De repente você adianta uma coisa que você poderia fazer, você teve um tempo ali, você já resolve, você corta coisas que são disfuncionais. Tem gente que tem problema com suporte porque não dá limite para o cliente, precisa ter processo, precisa ter limite, precisa ter hora para a coisa acontecer. Tudo isso vai ajudar a você a criar um processo que vai se melhorando, vai se construindo, vai se aprimorando à medida em que o tempo passa e não piora ou se desgasta à medida que o tempo passa, ok? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, então. Se você gostou e você agregou para você, considere dar o seu like no nosso vídeo aqui. E também, se você precisa de aprender a criar sistemas que se melhoram ao longo do tempo, que se aprimoram, que tornam a operação mais rentável, mais enxuta, mais prática, que se aprimora mesmo, que é quase viva ali, que ela vai tendo condições onde o colaborador, você pode compor ali, todos os esforços são armazenados e se tornam quase que um combustível para crescer. Considere conhecer o nosso programa, nossa mentoria da Decision Pro, para você fazer o seu negócio escalar de forma enxuta e altamente rentável, com mais serenidade e aumentando suas chances de chegar lá, que é onde você quer construir o teu patrimônio, para poder viver bem e cada vez mais, inclusive ter mais negócios, que é o sonho de clientes que a gente tem aqui também, beleza? Eu desejo um forte abraço e até nosso próximo vídeo.